Primeiro modelo da Volkswagen fabricado aqui no Brasil e atualmente sendo produzido em sua 7ª geração na Europa, a Kombi é o utilitário mais popular e famoso do mundo. E embora o carro tenha parado no tempo aqui no Brasil, não passando da 2ª geração, conhecida popularmente como Clipper, lá na Europa ela seguiu a sua evolução natural, tendo obviamente além das gerações T1 e T2, que foram produzidas no Brasil, a T3, T4, T5, T6 e a T7, a última geração lançada, sem contar a Kombi da linha elétrica ID da Volks, chamada de ID Buzz. Porém, se você pensa que a Buzz é o primeiro modelo elétrico da Kombi, se enganou. Há mais de 50 anos atrás, lá em 1972, já existiu uma Kombi elétrica, e não era uma adaptação, e sim feita pela própria Volkswagen, e que inclusive chegou a ser vendida lá na Alemanha. Mas você conhece em detalhes essa versão? Sabia que ela foi um verdadeiro fracasso? E por que isso aconteceu? É isso que você vai ver nesse vídeo. Para entendermos a história dessa Kombi elétrica, que inclusive foi o primeiro carro elétrico produzido pela Volkswagen, precisamos voltar lá no início da década de 70, quando antes mesmo da crise do petróleo de 1973, a Volkswagen se perguntava qual seria o futuro dos carros que até então eram movidos somente a combustíveis fósseis, ou seja, gasolina e diesel, se o petróleo deixasse de existir. E introduzir motores elétricos no lugar dos propulsores movidos a gasolina e diesel já era algo a se considerar na época. Uma das primeiras pessoas a pensar nisso dentro da empresa foi o Dr. Adolf Kaibalah, que junto com outros 10 funcionários, iniciaram os trabalhos do setor de pesquisa do futuro da montadora alemã. Portanto, esse departamento juntamente com o Dr. Kaibalah tratou de desenvolver o primeiro carro elétrico da marca alemã, e o veículo escolhido foi uma Transporter T2, o nome oficial da Kombi na Alemanha. O seu motor 1600 Boxer de 50 cavalos foi removido, e outro elétrico de corrente contínua produzido pela Bosch foi colocado em seu lugar, na parte de trás, com potência contínua de 16 kWh, ou 22 cavalos, e picos de curta duração de 32 kWh, ou 44 cavalos. Posteriormente, esse propulsor foi trocado por um fabricado pela Siemens. Esse motor elétrico continuava a acionar as rodas traseiras, mas apenas na 2ª marcha, e como ela não tinha mais câmbio nem pedal de embreagem, a segunda foi travada de forma permanente nesse carro, e existia um botão de puxar no painel que servia para mudar o direcionamento da Kombi, para ela seguir em frente ou dar marcha ré. Na prática, o botão apenas invertia o giro do motor. As baterias que forneciam energia para esse motor eram enormes, sendo de tubos de chumbo da marca alemã Varta. Na versão furgão e de passageiros, as baterias ocupavam uma boa parte da capacidade do utilitário e ficavam abaixo do piso do salão. Inclusive, esse modelo tinha 2 portas laterais, com entradas de ar na parte de baixo para refrigerar as baterias. Na versão picape, as baterias eram instaladas nos bagageiros inferiores laterais, e haviam tomadas instaladas na traseira para carregar as mesmas, visto que havia um carregador industrial também da marca Varta, alojado na parte de trás da Kombi. Isso, claro, se houvesse uma rede elétrica para carregar o utilitário. Na falta de uma rede elétrica, seria necessário retirar as baterias da Kombi para serem recarregadas no fornecedor de energia RWE, e tinha ainda a possibilidade de trocar as baterias pelas já carregadas, visto que havia uma plataforma que deslizava para fora do veículo, dotadas de encaixes para empilhadeiras para retirar as baterias, já que de leve elas não tinham nada, pesavam cerca de 850 kg. E se você gosta de conhecer esses carros curiosos, não deixe de se inscrever aqui no Classe Automotiva. Toda semana trazemos conteúdo sobre carros antigos e versões no mínimo curiosas como essa. No total, essa Kombi beirava 2.200 kg, porém carregada podia atingir 3 toneladas. Para se ter uma ideia, um modelo comum com motor a combustão, sem estar carregado, pesava cerca de 1.360 kg. E em relação ao seu desempenho, ela levava cerca de 30 segundos para atingir 75 km por hora, sendo essa inclusive a sua velocidade máxima. E a sua autonomia levando carga ia de 50 km até 80 km, ou seja, não era um carro para viajar. A Volkswagen alegou que essa autonomia na verdade foi pensada apenas para veículos comerciais, justamente que rodassem somente em cidades. Aliás, o nome oficial dessa versão era Volkswagen T2B Type 2150 Electrotransporter. Contudo, ela ficou conhecida popularmente apenas como Electrotransporter. Segundo a montadora, a vida útil dessas baterias era de cerca de 1.500 ciclos, sendo cada um desses ciclos uma recarga completa. Falando nisso, quando fosse necessário trocar as baterias, era preciso desembolsar cerca de 10.000 marcos alemães,
e o custo para recarregá-las girava em torno de 2 marcos alemães. A título de comparação, completar o tanque de um carro movido a gasolina custava 25 marcos alemães, na época, é claro. O seu painel também recebeu novos mostradores, como um amperímetro que informava o quão intenso era o consumo e um voltímetro que mostrava o nível de carga da bateria. Depois de vários testes realizados, a equipe da Volkswagen introduziu ainda um sistema regenerativo, em que a energia cinética gerada ao frear era convertida em corrente de carga, recuperando uma parte significativa da carga da bateria. Além disso, ela também contava com um sistema de aquecimento a gasolina, primordial para enfrentar o inverno europeu. Porém, os primeiros modelos não tinham nenhum desses sistemas. Entre 1972 e 1979, a Volkswagen produziu cerca de 170 Kombis elétricas, nas versões picape, furgão e de passageiros, porém poucos compraram esse modelo, e alguns a Volkswagen deu à prefeitura da cidade de Stade, na Alemanha, com o objetivo de analisar como o carro se comportaria ao longo do tempo, e tiveram que ser instaladas estações de carga pela cidade. Sem contar a parceria que a prefeitura e a Volks firmaram com a fornecedora de energia RWE, para realizar a troca das baterias quando as mesmas estivessem sem carga, por novas carregadas, deixando a Kombi pronta para rodar imediatamente, sem a necessidade de ficar horas e horas na estação de carga. Não é muito difícil imaginar por que essa Kombi foi um fracasso na época. Apesar da ideia promissora, o carro era muito pesado em razão das enormes baterias, que inclusive reduzia o espaço para acomodar carga na versão furgão. Sem contar, é claro, o péssimo desempenho, a baixíssima autonomia e o tempo que o carro precisaria ficar estacionado em uma das estações de carga para recarregar, o que limitaria até a sua área de circulação. A Volkswagen, em parceria com a RWE, a fornecedora de energia, tinha um plano de espalhar essas estações pela Alemanha. No entanto, não acharam uma solução para o enorme tempo que levaria para carregar completamente as baterias, e esse plano jamais viu a luz do dia. Outro ponto que tem que ser destacado era o alto preço dessa Kombi. Enquanto o modelo comum sairia por 17 mil marcos alemães, uma elétrica sairia por nada mais nada menos que 60 mil marcos alemães, mais que o dobro de uma Kombi comum. Era um carro inviável, já que haviam muito mais pontos negativos do que positivos, e mesmo com a crise do petróleo em 1973, os compradores ainda assim optavam pela Kombi a gasolina. Uma curiosidade é que, apesar de ter um motor elétrico, essa versão não era totalmente silenciosa, e ao ligá-la, ouvia-se um som semelhante ao barulho do capacitor de fluxo do DeLorean, do filme De Volta para o Futuro. A Volkswagen descontinuou o modelo elétrico em 1979, saindo junto com a geração T2, dando lugar à geração T3. Entretanto, ela só voltaria a ter em sua gama uma Kombi totalmente elétrica em 2022, com o lançamento da ID. Buzz, que chegou ao Brasil em 2023, equipada com propulsor elétrico de 204 cavalos e 31,6 kgfm de torque, com autonomia de 420 km. Um salto gigantesco em relação à primeira Kombi elétrica lá da década de 70. Quanto ao tempo de sua recarga, ela pode ir de 5% de bateria para 80% de bateria em aproximadamente 30 minutos. Mas a van não foi disponibilizada para vender aqui no Brasil, e sim apenas por assinatura, com preços que partem de R$ 12.990 e podem passar de R$ 17.000, a depender do pacote escolhido pelo cliente. Mas e aí, o que você achou da Kombi elétrica dos anos 70 e dessa atual? Deixe aqui nos comentários. Agora, se você quiser conhecer o primeiro e único Jeep da Volkswagen feito aqui no Brasil, que nunca foi lançado e que curiosamente roda até hoje, confere esse vídeo que está aí na sua tela. Lá você vai conhecer detalhes incríveis desse modelo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.